Olá, boa noite. Estamos chegando com mais uma célula Guerreiros Valentes aqui na sua casa, na sua família, dando graças a Deus por esse dia tão especial, essa quarta-feira de temperatura agradável. É um pouquinho frio para mim, né? Mas tá bom, né? Graças a Deus. Quero mandar um abraço para todos os Guerreiros Valentes que esta noite estarão compartilhando conosco dessa célula. Que Deus possa estar abençoando cada um dos meus irmãos, cada um que vai estar conosco nesta noite. Aleluia! Glória a Deus, né? Ó Deus poderoso, Pai querido, te louvamos, Senhor, exaltamos ao teu santo nome, pela tua grandeza, pelo teu poder, Senhor, pela tua graça misericordiosa. Senhor Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações, através, Pai, desta mensagem. Deus abençoa, Senhor, cada um dos meus irmãos que estão conosco esta noite. Que o Senhor possa, Deus, nos alcançar de forma especial. Pai, eu te peço, Senhor, eu te louvo, Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já estamos chegando por aqui. A irmã Vilma, né? Nossa líder Dani. Senhor Deus possa abençoar também o pastor Adélio, nosso líder. Se nós estamos chegando hoje para uma célula especial, né? Hoje nós temos um tema daqueles temas que vai encher nossos corações. Vamos falar um pouco sobre salmos, né? Salmos sempre é algo que nos dá alegria falar sobre salmo, né, pastor? Vocês? Boa noite, graça e paz, pastor e amados irmãos. A irmã Vilma está cumprimentando a igreja, a célula. Então que Deus possa estar abençoando cada um dos meus irmãos nesta noite. Aleluia. Salmos 46, vamos estar falando hoje sobre entre refúgio e fortaleza. Um tema muito interessante que o Senhor, através do Espírito Santo, nos concedeu para estar meditando a sua palavra. O Salmos 46, ele tem 11 versículos, nós vamos meditar até o versículo 7, porque não vai dar tempo a gente explanar todos os 11 versículos, então vamos pegar um texto menor. Amém? Glória a Deus! Aleluia! O bonito do Senhor, é muito interessante. Então, o Salmo 46, ele começa falando assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio do mar. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes tremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalado. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Amém, glória a Deus. Brama as nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra linda, né? Glória a Jesus. Este é um cântico, né, dos filhos de Corá. Um dos salmos dos filhos de Corá. Um cântico muito lindo. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Suzete. Graça e paz para todos. Né? Meu sobrinho amado, Eudivan Gomes, também está aqui conosco. Um abraço especial, né? Hoje vocês estou aqui um cenário diferente, que ficou bom, né? Oh, maravilha, Deus é bondoso demais. Glória a Jesus. Assim nós vamos hoje ter uma célula maravilhosa, né, pastor Adélio? Então, irmãos, este salmo, né, como eu falei, um dos cânticos dos filhos de Corá, ou Coré. A descrição deste salmo é cântico de celebração a Sião. Isso é um cântico de adoração dos filhos de Corá ao Monte Sião. A Valci Alves da Silveira, boa noite também para você. O salmo também é uma oração de exaltação a Deus. O salmista retira do profundo da alma palavras que exaltam e engrandecem a Deus como protetor de Israel, como nosso protetor. O cuidado de Deus é extensivo a nós, como seus filhos na igreja de Jesus Cristo dos dias atuais. É interessante, irmãos, que o cuidado que Deus sempre teve com o seu povo
desde a criação do universo, o cuidado que Deus teve com Adão, o cuidado que Deus teve com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, Deus continua tendo os mesmos cuidados conosco nos dias de hoje. Nós servimos a um Deus único e imutável. Deus não muda. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus tem no seu intuito a nossa proteção. Deus quer o nosso bem. Ele quer que nós vivamos melhor, que nós tenhamos uma vida de paz, né? É claro que nós falamos de paz, não é só estar na ausência de guerra. Não. Ter paz no interior, paz no amor, paz na celebração, paz no louvor. Que o Senhor Deus possa falar aos nossos corações assim, né? Num momento de paz e alegria, né? Graças a Deus. Os versículos 1, 2 e 3 desse salmo fala da proteção de Deus sobre a humanidade. O versículo 1, 2 e 3 e os versículos 4, 5, 6 e 7 nós vamos ler, fala da presença de Deus. Esse é algo tão importante na vida de qualquer ser humano, a presença de Deus. Esse salmo também é um alento para nós que estamos caminhando dia a dia para Jerusalém Celestial. Você sabe que o nosso objetivo, irmãos, aqui na terra, servir ao Senhor, não é para estar aqui 60, 70 anos, 80, o tempo que Deus nos dá aqui não. Mas o objetivo da nossa caminhada com Deus é alcançar a graça misericordiosa dele para chegar à Nova Jerusalém. Isto é que é o propósito nosso. Porque Paulo fala, se a nossa bem-aventurança é somente o tempo que nós vivemos nessa terra, nós somos o mais infeliz dos homens. Então, nós vivemos para servir a Deus com o objetivo de chegar a Jerusalém Celestial. Isso é algo maravilhoso que não tem preço, é algo impagável. Então, amados, analisando este salmo, nós vamos ver o quanto que Deus é maravilhoso para com todos nós, para com a nossa casa, para com a nossa família. Deus faz algo tremendo, né? E nós temos exemplos tão perto de nós, de maravilhas que Deus tem feito, né? De maravilhas que Deus tem feito. Graças a Deus, né? Estivemos com o meu cunhado internado, com Covid, em Palmas, recuperou já, graças a Deus, também, segundo o pastor Adélio, né? Que bom, né? Sim, Deus está realizando as suas maravilhas no meio do seu povo. Isso é algo tremendo, né? Então o salmo começa falando: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Sabe, esse versículo, irmão, ele me enche o coração de alegria. Ele me enche o coração de prazer. Esse prazer de servir a Deus. Saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio. Refúgio fala de proteção, de guarda, de esconderijo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Algo maravilhoso. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, o refúgio fala de onde nós podemos ser protegidos, onde nós sentimos debaixo da proteção de Deus. Nós vivemos tempo de tribulações, amados. Nós vivemos tempo de insegurança, tempos em que a humanidade está abalada em todas as suas estruturas. Mas Deus é o nosso refúgio. Sabe, amados, a humanidade nunca foi exposta e nunca foi tão provada como está sendo nos dias atuais. Estamos vivendo em meio a uma tribulação gigantesca. Famílias sendo destruídas todos os dias, né? Irmãos ficando sem pai, sem mãe, pai ficando sem filhos. E assim nós estamos vivendo em meio a uma angústia sem fim. Mas nós temos a certeza de que Deus é o nosso refúgio, de que Deus é a nossa fortaleza, bem presente, amados. Bem presente, bem pertinho de nós, né? Nos momentos da nossa angústia, né, pastor Adélio? No momento da nossa tribulação, naquele momento da adversidade, naquele momento que nós olhamos para o lado e nós não vemos solução. Humanamente não tem solução, naturalmente não tem saída. Mas Deus é a saída, Deus é a solução para todas as nossas tribulações. É por isso que o salmista fala do Salmo 94, 22, o Senhor é o meu alto refúgio, ou seja, refúgio que vem do alto. O meu Deus é o rochedo em que eu me abrigo.
Que maravilha! Oi, Irão Valadão, meu amigo, meu cunhadão. Um abraço para você. É lá em Conceição do Araguaia. Então, o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. O rochedo em quem me abrigo. Você lembra da saga de Davi? Durante anos ele foi perseguido pelo rei Saul. Durante anos ele caminhou no meio do deserto, entre rochedo, mas sempre ele teve uma proteção, porque ele estava sobre o rochedo, sobre a rocha. Ele estava firmado em Deus. Então Deus é o rochedo em quem eu me abrigo. Quero mandar uma boa noite especial para o pastor Israel Gouveia, nosso pastor titular da Igreja Luz para os Povos de Vila Nova. Um abraço para o senhor, meu pastor. Que Deus possa estar abençoando o senhor. Também para minha cunhada Suzete, que está chegando por aqui, lá no Parazão de meu Deus. Então, para você também um abraço todo especial. Continue sentadinha e quietinha, tá? Assistindo, porque Deus vai falar conosco essa noite de uma forma tremenda, tremenda. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia, na hora do desespero. Sabe, irmãos, estamos vivendo tempos de desespero, mas também estamos vivendo tempo em que Deus está manifestando o seu amor para conosco. Deus está manifestando o seu amor para com a sua igreja. Todo dia nós temos visto os milagres de Deus sendo distribuídos de forma maravilhosa no meio do seu povo. Que coisa que nós podemos dizer todos os dias: glória, 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 aleluia ao nosso Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo, né? E o salmista diz ainda: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. A versão que fala: melhor buscar refúgio do que confiar em homens, né, pastor Israel? Então, pastora Ana Raquel também, um abraço para a senhora, pastora. Oh, maravilha, nossos pastores amados, Deus abençoe. Então, meus irmãos, é melhor buscar refúgio no Senhor. Não adianta nós querer confiar em homens, não adianta nós querer confiar em governos, não adianta nós querer confiar em qualquer segmento da humanidade, da sociedade, porque a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor. É Ele que nos cobre com suas bênçãos. É Ele que derrama sobre nós a sua proteção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Então nós estamos à sombra do Deus Todo-Poderoso. Respeitamos nossas autoridades? Sim, respeitamos, porque elas foram constituídas pelo Deus que estabelece rei e retira reis. Mas a nossa confiança está no Senhor. Isso é maravilhoso. Sabe, esse salmo, ele é tremendo, tremendo. Então nós temos que pegar um salmo como este, Salmo 46, e fazer dele a nossa oração diária, o nosso cântico. É porque ele é um cântico. Vamos louvar o Senhor com salmo, com hinos espirituais. Vamos aproveitar o nosso tempo para dizer glória a Deus. Aleluia. Como o homem está ausente disso. O homem está cada dia esquecendo mais e mais, esquecendo de louvar a Deus. De exaltar o nome do Senhor, Criador de todas as coisas. Damos firme na rocha, né, Iris? Que bom. Boa noite, minha irmã guerreira valente, Luzinete Simões. Um abraço para você e para o Darley. Que Deus possa abençoar esse casal maravilhoso que nós amamos demais, né? E minha líder, Dani, ela está falando, agradecer ao Senhor para tudo, né, irmã? Então é isso aí, irmãos. O ser humano não tem mais tempo para louvar a Deus. Quantas pessoas, irmãos, e às vezes até nós cristãos, amanhecemos o dia, nem dizemos bom dia, Espírito Santo. Não temos tempo para dizer, Senhor, graças te damos por esse dia que nós abrimos nossos olhos.
Nós temos que despertar isso dentro de nós, irmãos. Despertar esse desejo de todos os momentos, agradecer a Deus pelo ar que respiramos. Agradecer a Deus pela nossa família. Agradecer a Deus pela nossa igreja. Agradecer a Deus pelos nossos líderes, que pagam o preço por nós. Em tudo é muito especial, irmão, agradar e louvar a Deus. Aleluia. Né, irmã Nani? É isso aí. Então, e haverá, olha só, por exemplo, porque quando o salmista fala que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens, por quê? Porque haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia e para o refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Eu achei engraçado esse versículo. Haverá um tabernáculo, uma tenda, para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Você sabe que durante o êxodo, né, naquela caminhada do povo de Deus do Egito até a terra de Canaã, ele estava debaixo de um tabernáculo. Durante o dia, a nuvem do Senhor fazia cobertura contra o sol. E à noite, uma coluna de fogo dava cobertura contra o frio. Isso é tremendo. Isso é o nosso Deus faz. Isso é o nosso Deus faz por aqueles que Ele ama. Por aquele que ama Ele, principalmente, irmãos. É preciso entender isso. Que Deus ama todas as pessoas. A distância que está de uma pessoa para outra em relação a Deus é o quanto nós amamos a Deus. Se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, Deus está junto de nós. Como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 15, versículo 1. Deus está conosco enquanto nós estamos com Ele. Se nós o deixarmos, Ele nos deixará. Mas se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o acharemos. Isso é maravilhoso. Porque o nosso Deus ama todos nós. Quero mandar um abraço especial para minha amiga Vânia Maria Carvalhais, né? Minha amiga lá em Conceição do Araguaia. Que Deus possa te abençoar, minha amiga. Continue assistindo. Deus tem uma bênção para você. Guerreira também, guerreira, né? Porque o nosso povo é um povo guerreiro. Glória a Deus. Então nós estamos hoje na transmissão da Palavra de Deus na célula Guerreiros Valentes, né? Sob a liderança do nosso pastor Adélio e da nossa irmã Dani. Então tá bom. Glória a Jesus. Então, Deus propõe sobre nós, Deus coloca sobre nós um tabernáculo para fazer sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Pessoal, irmãos, isso é Isaías capítulo 4, versículo 6. Você que está anotando aí. Isaías capítulo 4, versículo 6. Sobre mim vieram tribulação e angústia, mas os teus mandamentos são meu prazer. Davi. Sobre mim vem tribulação e angústia. Então o primeiro versículo desse tema é: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o próprio Davi fala: sobre mim vieram tribulações e angústia, mas a tua palavra é o meu prazer. Prazer na palavra de Deus. Prazer em louvar o Senhor. Prazer em servir a Deus. A nossa vida tem que ser constituída desse prazer contínuo. Irmãos, não devemos dizer que servimos a Deus por uma obrigação, por uma força de alguém. Não, nós temos que servir a Deus por amor a Deus. Não é isso, irmão? É isso aí. Está Salmo 119, 143. Esse salmo é de autor desconhecido. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Persevere na busca a Deus.
Alegre-se na esperança. Irmão, como é maravilhoso ter esperança. Aliás, a esperança é um dos princípios da fé, como está escrito lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente na tribulação e na angústia. Sejam pacientes. Qual é a sua tribulação hoje? Qual é a dificuldade que você está atravessando hoje? Seja paciente, confie em Deus, busquem do Senhor, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Orar, irmão. Orar é o canal que nós temos para falar com Deus. Orar é o canal que nós temos de nos aproximar de Deus e falar com o Senhor. Isso é tremendo, irmãos. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas às vezes nós não oramos. Eu falo nós mesmos. Veja bem que eu estou me incluindo nessa questão. Às vezes nós não oramos o suficiente. Não, nós queremos que Deus nos atenda. Que Deus nos abençoe. Mas nós não pedimos, nós não oramos. Está bem que Deus não nos imputa nada. Mas eu lembro muito bem, irmão, que nós temos que manifestar o desejo da solução de nossas necessidades. Quando Jesus estava passando por Jericó, ele encontrou um cego. E aquele homem estava cego há muito tempo. E de repente aquele homem chega a Jesus. E Jesus sabia perfeitamente o que ele queria. Né? Jesus sabia. Jesus sabe todas as coisas. Ele é Deus. Mas ele chegou para aquele homem e disse: o que tu queres que eu te faça? Jesus poderia apenas colocar a mão sobre ele e ele seria curado daquela cegueira. Mas Jesus perguntou para ele: o que tu queres que eu te faça? Por quê? Porque Jesus quer a nossa manifestação, a nossa súplica, o nosso desejo. O nosso Senhor é maravilhoso. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Paulo escrevendo a carta de Romanos aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12. Glória a Jesus. E o versículo 2 e 3 do Salmo, que ainda fala de proteção. O versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Isto que é confiança, irmãos. Não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que a terra trema, ainda que os montes sejam abalados. Não temeremos, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Né? Você lembra de tsunami, né? Pois é. Mas mesmo diante da tsunami, nós temos que estar confiantes no Senhor. Irmão, estamos vivendo no meio dessa grande tsunami, abalada por um terremoto de efeito catastrófico. O homem e a ciência se confrontam em ideias desconexas. Veja bem que nós temos especialistas em saúde que ninguém tem a mesma ideia. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro dá uma ideia. Não se convergem. A economia mundial, irmãos, está sendo esfacelada por um inimigo invisível. No Brasil ultrapassamos a mais de 100 milhões de vacinas distribuídas. Mas a quantidade de pessoas mortas e infectadas continua. Às vezes até aumentando, mesmo depois de 100 milhões de doses de vacina distribuídas. Ou seja, é um terremoto catastrófico que abala a sociedade, que esfacela a economia. Quantas pessoas desempregadas, quantas famílias desestruturadas por o efeito desse inimigo invisível que nem os cientistas conseguem encontrar, né, solução ideal para isso.
Mas o nosso Senhor diz assim: ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam, mas mesmo assim eu confio no Senhor. Mas mesmo assim eu coloco a minha confiança no meu Deus. É isso que Abacuque orou no capítulo 3, versículos 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Mas mesmo assim eu alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. Glória a Jesus. Tantos passando fome, né, irmã Nani? É isso aí. Tantas pessoas passando fome. Tudo fruto da ação dessa tsunami chamada pandemia, que está assolando a humanidade. Enquanto isso, os cientistas, os especialistas estão se degladiando em informações desconexas. Pensa de uma maneira, pensa de outra, pensa de uma maneira. Mas nós confiamos no nosso Deus. Essa oração de Abacuque, irmãos, é algo que fala poderosamente aos nossos corações. Ainda que a figueira não floresça, preste atenção, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado. Que calamidade! Mas mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Pensou isso, irmãos? Que maravilha! O profeta está fazendo uma oração a Deus nesses termos. E é isso que nós temos que fazer, irmão, orar ao Senhor nesses termos. Não acabar a nossa esperança. Não temos que ter sempre a nossa confiança no nosso Deus, a esperança no nosso Salvador Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Maravilha, maravilha do Senhor. E o salmista que escreveu o Salmo 91 diz: pode cair 1000 ao meu lado e 10.000 à minha direita, mesmo assim não serei atingido. Vou ler na versão NA, novamente diz assim: caia 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Porque se você confiar no Senhor, no Deus de Abacuque, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor nos cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você estará seguro. A sua presença funciona como um escudo. Salmo 91, 4. O Senhor nos cobrirá com as suas penas. Sobre as suas asas você estará seguro. Vamos colocar isso para a primeira pessoa do verbo. O Senhor nos cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas nós estaremos seguros. E a sua presença funcionará como proteção e escudo. Isso é tremendo, irmãos. Senhor, se eu falar o nosso coração, dando uma metáfora, como uma galinha que cobre os seus pintinhos com suas asas, com suas penas, que os guarda, né? Às vezes a gente olha os animais, por exemplo, a galinha com os pintinhos, irmãos. Presta atenção, parece uma coisa simples. Mas se tiver 20 pintinhos, ela consegue colocar todos eles debaixo das suas asas. Esse é o nosso, também assim é o nosso Deus. Pode ser quantas pessoas, todos aqueles que crêem no seu nome. Deus deu o poder de ser feitos filhos de Deus e ter a sua proteção. Quero mandar um abraço também, uma boa noite, para o meu sobrinho Cleomagno, lá em Redenção, no estado do Pará. Um abraço para você, meu sobrinho, para você, para a Jaira,
Esse povo maravilhoso aí de Redex. Bom demais. O Senhor nos cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas estaremos seguros. Essa proteção de Deus, né? Eudivan Gomes, né, Araguaína, né? Glória a ti, Senhor. Amém, irmão. Amém. Então, no Salmo 4, 5, 6 e 7, que nós vamos meditar nesta noite, eu li que o tempo aqui, vai falar agora da presença de Deus, da importância da presença de Deus. Nós falamos da proteção de Deus nos primeiros versículos. Agora vamos falar sobre a presença de Deus. O salmista fala de um rio que simboliza a presença de Deus, né? Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã, desde cedinho, né, irmão? Desde cedinho, né? Então o salmista fala de um rio que simboliza a presença de Deus. A cidade de Deus é Jerusalém, mas também é a igreja de Jesus. E também é a minha vida e a sua vida como santuário de Deus. Deus habita no nosso meio. Deus habita em nossas vidas. Não há nada mais importante na vida de uma pessoa, meu irmão, do que a presença de Deus. É a presença de Deus que nos direciona, que nos mostra o rumo, que nos mostra o caminho a ser trilhado. É a presença de Deus que nos mantém sereno. É a presença de Deus que coloca sobre nós a esperança. É a presença de Deus. Um homem sem a presença de Deus é um ser desconexo. É um ser apenas uma criatura. Esta é a palavra. Apenas uma criatura. Não é, irmã Zinete? Aleluia ao nosso Deus. Glória a Jesus. Então não existe algo mais importante na minha vida e na sua vida do que a presença de Deus. Sentir este afago, né? Já tem um versículo que diz que Deus nos toma no colo. Sentir este afago, sentir as suas mãos sobre nós. Isso é tremendo, maravilhoso. Irmãos. Trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. A presença de Deus é essa que faz abalar todas as coisas. O poder tremendo. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele da minha direita, não serei abalado. Olha só este versículo, irmão. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Você tem, irmãos? Você tem declarado? Você tem alma em seu dia? Dito ao Senhor: Senhor, esteja comigo durante o dia hoje. Que teu Espírito esteja sobre mim em todos os momentos. Quando eu estou dirigindo, quando eu estou no trabalho, quando eu estou em casa, quando eu estou almoçando. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Irmão, com Deus não seremos abalados. Tem um cântico, né, um corinho, muito antigo, né? Gosto muito deles assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem. Isso é uma referência àquele episódio lá das águas do mar da Galileia. Então, irmãos, com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Salmo de Davi 16, versículo 8. É isso. Pois a terra pois da morte livraste a minha alma. Tem uma
tremida aqui no texto, né? Pois da morte livraste a minha alma, sim. Livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha só. Pois da morte livraste a minha alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que a gente não tropece, né? Para que não tropece nenhuma pedra. Para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Salmo de Davi. Salmo 56, versículo 13. Irmão, esse texto ele é tremendo, maravilhoso, né? E nos deixa, sim, muito mais felizes, alegres. Alegres. É importante estar na presença de Deus. Ah, Deus maravilhoso. Versículo 6 diz: bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Olha só, irmãos. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 6. Estamos vivendo, irmão, na iminência de uma guerra global. Vocês estão vendo isso aí, né? Estamos vivendo na iminência de uma guerra global. Não se trata, portanto, irmãos, não estou falando de uma guerra bélica. Pode até que haja, mas nada leva a gente a pensar nisso. Mas hoje, reinos e nações, irmão, degladiam pelo controle econômico da humanidade. Estão vendo? Liga a TV para você ver. Você vê guerra entre nações poderosas pelo controle da economia do mundo, das exportações, das moedas. Estamos vivendo na iminência de uma guerra global. Hoje, reino, lutam pelo controle econômico e pela ascensão política. Reino, nações, pessoas. Quando nós ligamos a nossa televisão no jornal, que nós vimos guerra política. Guerra política. Um querendo derrubar o outro. Nenhum quer subir com suas próprias pernas. Isso é uma iminência de que fala este versículo. Reinos se abalam, mas o nosso Deus, com sua voz poderosa, ele dissolve todas as coisas. Ele constitui rei e demite rei. Tudo está sobre o seu poder e debaixo da sua autoridade. Aleluia. Debaixo da sua autoridade. Né, irmã Luzinete? É isso aí. Joel capítulo 2, versículo 10 diz: diante deles a terra treme e os céus se abalam, diante dos reinos. O sol e a lua se escurecem e as estrelas deixam de brilhar. Mas o nosso Deus está no controle. Irmãos, é tremendo quando nós lemos esse versículo, porque nós vamos pensar uma coisa. O universo, segundo os cientistas, né, esses caras que pensam muito, diz que o universo tem em torno de 9 bilhões de anos-luz da sua circunferência. Coisa de doido, né? Ninguém sabe disso não. Mas eles falam, não é isso? Mas uma coisa nós sabemos, que todas as estrelinhas lá do céu, aquelas que brilham, foi Deus que colocou elas lá. E Ele sabe o nome de cada uma delas. É, irmãos. Deus sabe o nome de cada uma das suas estrelas. Os homens não conseguem contar. Deus desafiou Jacó, não foi? Abraão. Olha para o céu e quantas estrelas é que tu pode. Mas ele sabe quantas estrelas tem lá. Assim como ele sabe quantas pessoas tem na face da terra, incluindo eu e você. E todos os dias ele faz sair o sol sobre mim e sobre você,
sobre os bons e os maus. Todos os dias ele sopra o oxigênio para mim e para você. E nunca acaba a fonte. Já pensa nisso, irmãos? A gente não dá valor a essas coisas pequenas, então como nós vamos valorizar as coisas grandes? Né, irmã Luzinete? Como? Como nós vamos querer valorizar coisas grandes se nós não valorizamos as pequenas? Você já parou de manhãzinha cedo para ver o sol nascendo? Já? E esse oxigênio que sopra, não se sabe de onde. Mas ele sopra. Todos os dias Deus fornece para nós da sua usina celestial o oxigênio para a nossa respiração. Irmãos, você quer ver a importância disso? Fale com alguém que teve Covid e ficou com falta de ar. Quer ver a importância desse oxigênio que é produzido na usina celestial de Deus? Tá vendo? Alguém está comemorando aí. Irmãos, a palavra de Deus ela é tão poderosa e tão tremenda que a gente pode ficar a noite inteira falando desse amor poderoso de Deus. Deus é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Está falando daquele dos reinos se abalam. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos, deu ordem contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. É uma alusão a Canaã, né? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não adianta, irmãos. O presidente da República não nos pode dar refúgio. O governador do estado não nos pode dar refúgio. O prefeito não pode. Porque o nosso refúgio vem do Senhor. É Ele que nos dá refúgio. É Ele que nos cobre com as suas penas e nos coloca debaixo das suas asas. Ó Deus poderoso, né, irmão Valci? Deus poderoso. Devemos sempre pôr em Deus a nossa confiança. Sabe, irmão, isso é um problema sério. Porque nós não confiamos em Deus. Muitas e muitas vezes nós preferimos confiar em homens, em outras coisas. No capítulo 15 de 2 Crônica, conta a história do rei Asa, o bisneto de Salomão. Aquele rei tinha sido abençoado por Deus, e com um exército de 500 mil homens, 580 mil homens, ele derrotou um exército da Etiópia com 1 milhão de soldados. 1 milhão de soldados, porque Deus estava com ele. Ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Mas aquele mesmo rei Asa, quando foi atacado pelo Israel, pelo Reino do Norte, ele não confiou em Deus, ele entregou toda a riqueza que estava na casa de Deus, todo o tesouro de Deus ele entregou ao rei da Síria para ajudar ele contra o rei do norte, o reino do norte. E Deus não gostou disso e falou para ele: olha, Asa, eu te ajudei na luta, na guerra contra os etíopes, por que agora tu vais buscar socorro no rei da Síria, entregar as riquezas do tesouro da casa de Deus para que o rei da Síria pudesse ajudar? Sabe, irmão, porque ele não confiou no Senhor. Isso é um mal que carrega a humanidade. Não confiar plenamente no nosso Deus. Devemos, portanto, irmão, sempre confiar
no nosso Deus, colocar no Senhor a nossa confiança. Devemos sempre esperar em Deus. Salmos 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E quantas vezes, irmão, nós pedimos algo para Deus e quer que Deus nos atenda a toque de caixa. Mas o relógio de Deus não é igual ao nosso. Ele tem o seu tempo estabelecido. E às vezes não sabemos esperar. Porque a resposta de Deus para nossas orações pode ser 3 respostas. Não, sim, e muitas vezes ele diz: espere. Espere, filho meu. Espere e verá a libertação do Senhor. Vem à minha mente o episódio do Mar Vermelho. Quando Israel chegou com o povo, quando Moisés chegou com o povo de Israel à margem do Mar Vermelho, e na frente estava um mar com quilômetros de água, e atrás estava o exército de Faraó, aí Moisés esperou a ação do Senhor. Ele confiou no Deus, em Deus, e Deus disse: Moisés, marche. É essa a resposta. Devemos descansar na sua palavra, pois ele cumpre e não nos decepciona. É isso mesmo? Desampara, né? É isso aí, irmã Dani. Devemos esperar no Senhor, descansar no Senhor. Jesus tem a solução para todas as coisas. Por quê, irmão? Porque Ele é a solução. Jesus tem a solução porque Ele é a solução para tudo. Jesus é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o meu suficiente Salvador. Glória a Jesus. Amém? Chegando, portanto, ao final desta palavra de hoje, dessa célula maravilhosa. Então, irmãos, precisamos meditar. Meditar quanto Deus poderoso e maravilhoso tem cuidado de nós, da nossa família. Todos os dias, irmãos. Todos os dias. Olhe para o universo. Olhe para o universo. É o Deus que faz amanhecer o dia com 3 graus, como hoje, e meio-dia está 30. Esse é o nosso Deus, que estabelece todas as coisas. É o nosso Deus que move todas as coisas. Quando nós lemos no Salmo 121, diz que Deus não cochila. Deus não descansa, não dorme. Você já pensou, irmãos? Tem hora que eu fico pensando nessas coisas. Já pensou se Deus resolvesse tirar um sono, irmãos? Como ficaria? Não, Ele não dorme. Ele está cuidando de tudo para que eu e você tenha a vida. Então, valorize isto. Medite nisso. Agradeça a Deus por tudo isso. A Bíblia diz que Ele não dorme, nem cochila. Amém, glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Jesus, né? Glória a Jesus, amém? Então, irmãos, né, chegando ao final, quero mandar um abraço para os irmãos que compartilharam conosco nessa noite, que comentaram, aqueles que assistiram, aqueles que irão assistir depois, né? Todos são meus amados irmãos e amigos, os guerreiros valentes, todos aqueles que estão presentes hoje na célula, aqueles que não puderam assistir, mas certamente estarão assistindo depois. Então, irmãos, Deus é maravilhoso mesmo. Então, um abraço para você. Né, pastor Israel? Graça e paz. Quero deixar aqui, né, meu apelo mais uma vez, irmãos. Se cuidem, irmãos. Se cuidem. Não descanse, use máscara. Né, cuide da higiene, né? Higienize. Use o álcool gel.
Se cuide, irmão. Não dê brecha para essa enfermidade. Deus quer cuidar de você como tem cuidado. Mas também nós temos que fazer aquilo que cabe. Nós fazemos. Temos que fazer. Então se cuide. Cele por você e por outras pessoas que estão à sua volta. Grandioso Deus poderoso, agradeço-te, Senhor Deus, pela tua palavra. Agradeço-te, ó Deus, pela vida dos irmãos que esta noite participaram da célula. Que Deus abençoe poderosamente cada um, cada família. Em nome de Jesus. Graça e paz. Que o Deus de Israel, o poderoso Deus, esteja sobre cada um de vocês. Amém? Seja Deus convosco em nome de Jesus.